Autismo na escola, a flexibilidade além da inclusão. A gente pensa em várias técnicas, várias estratégias para poder incluir a nossa criança, né, com o transtorno do espectro autista na sala de aula. E a gente pensa em materiais didáticos, a gente pensa em a maneira como a gente vai conduzir a nossa aula. Só que existem outros pontos também muito importantes para a gente poder ser flexível no momento da inclusão. Então, se você gostou desse tema, fica aqui com a gente para poder a gente discutir um pouquinho e ajudar as nossas crianças com autismo. Eu sou Emanuele Pacheco, professora e pós-graduanda de intervenção em análise do comportamento aplicada para autismo e deficiência intelectual pela CBI of Miami. O primeiro passo para a gente ser flexível em sala de aula com crianças com autismo é a gente conhecer a necessidade específica da criança. E essa informação, ela vem da família, ela pode vir também das pessoas que convivem com ela no ambiente de clínica, onde ela faz o acompanhamento terapêutico, e até mesmo com os demais coleguinhas em sala de aula, com outros professores que a criança teve também na escola. É importante a gente ter a informação dos conhecimentos que a criança já adquire antes mesmo da gente iniciar um processo de aprendizagem. Por exemplo, aquilo que é necessário aprender antes, a gente pode chamar isso de repertório na análise do comportamento. Coisas que ela vai ser preciso ter adquirido para poder desenvolver uma outra habilidade. Por exemplo, prestar atenção, olhar nos olhos, se manter um determinado tempo na sua mesinha, conseguir adquirir cada vez mais uma concentração nas suas atividades. Então, inicialmente, independente de qualquer fase que esteja, a gente precisa ter essa conquista com a criança no momento que ela está ali e ela precisa que ela perceba que está sendo observada. A partir do momento, então, que a criança tem interesse no professor, tem confiança no professor, ela se sente atraída, é o momento, então, do professor passar uma determinada instrução para que possa ser utilizada em sala de aula. Ser flexível não é deixar a criança fazer tudo que ela quer, tudo que ela deseja, mas é a gente ter um olhar diferente para aquilo que chama mais atenção, para a gente poder ganhar a atenção da criança. É ter um olhar para o diferente para que a gente possa se antecipar, por exemplo, a um comportamento que a gente chama de inadequado, que é aquele comportamento que pode gerar uma crise, uma forma da criança não conseguir se expressar. E aí, a partir do momento que eu conheço essas habilidades que a criança já tem, já apresenta, eu posso traçar a forma como eu vou ensinar para aquela criança. Por exemplo, se eu estiver trabalhando jogo de palavras, né, parear, identificar uma palavra com uma imagem, ela pode tornar ali uma atratividade maior quando as palavras e as imagens estão relacionadas dentro do universo que é aquilo de interesse da criança. Então, eu consigo atrair a atenção. Se eu coloco como exemplos bola, casa, um brinquedo, mas se a criança tem interesse por instrumentos musicais, é claro que no momento que eu vou estar apresentando as imagens para ela, ela vai se sentir muito mais atraída nas imagens que é de interesse do que aquelas imagens que não faz parte do ciclo de interesses daquela criança. Então, a gente reforça obter a informação dos interesses da criança com a família, com as pessoas que convivem com a criança. Isso ajuda a gente a manter a flexibilidade. Ter flexibilidade também na escola vai além desses ajustes, desses materiais adaptados, da forma como eu vou me adaptar. Entra também na questão do horário de entrada, do horário de saída, da quantidade de estímulos que existe dentro do ambiente escolar. Do estímulo visual, do estímulo auditivo, da maneira como os coleguinhas na sala de aula, os amigos, eles recepcionam a sua criança. Pode ser que a criança com autismo, ela tenha uma necessidade de buscar abraçar outras crianças. Já tem, por exemplo, situações em que crianças com o transtorno do espectro autista, ela não consegue manter contato físico por muito tempo ou até mesmo por pouco tempo com outra criança.
E isso a gente precisa estar passando também para os colegas em sala de aula, para que a gente possa fazer aquele momento ali flexível para ajustar as necessidades que aquela criança que está chegando na sala com autismo precisa para poder ela se sentir bem naquele ambiente. Às vezes o professor planeja uma determinada atividade que leva um tempo muito diferente de uma criança típica para uma criança típica realizar. E aí você tem um tempo menor com a criança ali com transtorno do espectro autista, que logo já consegue desenvolver aquela atividade. Então, sugestões que a gente tem, que passa para poder desenvolver naquele momento livre, poderia ser algo lúdico. Ser flexível não é fazer tudo o que a criança quer, tudo que a criança deseja. É pensar de forma diferente e ter um olhar para descobrir aquilo que a gente pode oferecer a essa criança que seja do interesse dela. Porque a partir desse interesse a gente vai conseguir conquistar a confiança, vai conseguir conquistar a concentração e a gente vai conseguir aplicar e desenvolver a aprendizagem. No momento que a gente está ali ensinando e sendo flexível com aquela criança, a gente também está ensinando a olhar nos olhos, ensinando a melhorar a concentração, ensinando a ter mais confiança no outro, ensinando a ter o que a gente chama de habilidades sociais. O que ela pode desenvolver melhor naquele grupo ali dentro de sala de aula. Então, o meu desafio para você é que pense de forma diferente dentro da sala de aula. Conheça o seu aluno com o transtorno do espectro autista entre linhas, sabendo quais são as reais necessidades que ele precisa. E pense, como eu posso ser flexível para melhorar a condição de vida dessa criança na sala de aula.